Antes de começar o vídeo, peço que deixe o like e se inscreva no canal para não perder as continuações. Bora para o vídeo. A história começa em um cenário caótico, onde a humanidade estava a poucos passos da extinção. No meio desse cenário, uma mensagem do sistema aparece, informando que estava se iniciando a missão de prevenção demoníaca, cujo objetivo era defender-se da invasão. Após a mensagem, as pessoas notam o surgimento de uma enorme fenda dimensional se abrindo, de onde começa a sair uma besta rasgando os céus. Tremendo de medo, as pessoas não acreditam que realmente teriam que sobreviver à invasão daquela besta, conhecida pelo nome Behemoth. No meio do medo e do desespero, Behemoth ultrapassa toda a fenda sem perder tempo e começa a atacar as pessoas. Na cena seguinte, alguns figurantes gritam bem alto para que mantenham a formação, pois, se falharem ali, o mundo acabaria. E nos é explicado que, no início, era apenas uma competição entre as nações, mas tudo mudou quando a Liga Espacial surgiu em 2022. E uma batalha pela sobrevivência contra outras criaturas espaciais começou. A humanidade, representante da Terra, continuou falhando miseravelmente. Agora, restavam apenas 10 nações na Terra, trazendo grandes riscos de ser dizimado. No meio da batalha, a besta já preparava mais um poderoso ataque. Mas foi aí que o nosso protagonista finalmente apareceu. Pulando bem alto, ele encara Behemoth logo à sua frente e, em seguida, avança em sua direção, buscando acabar com a luta rapidamente. Após os dois ataques se chocarem, vimos que o ataque do protagonista superou o da besta, derrotando-a com um único soco. Os figurantes, ao verem aquilo, ficaram sem acreditar que uma besta daquele tamanho foi derrotada com apenas um soco. Após a derrota de Behemoth, o sistema do jogo aparece dizendo: missão completa. Por conta do choque entre os dois golpes, o protagonista aparece de pé sobre a besta, sem um dos seus braços. Foi quando ele escuta um grito dizendo: bom trabalho. E nos é explicado o ranking do nosso protagonista, que se chama Ji-Han. Ele estava em 7º lugar no ranking global de artistas marciais. A voz vinda de cima do prédio continuava dizendo: a nação América venceu mais uma batalha. E aquele momento era histórico e nunca seria esquecido. É mostrado Baron Williams, líder da guilda Sonho Americano, número 1 no ranking global. Após a fala de Baron, Sofia, sacerdotisa número 3 do ranking global, pula do prédio em direção ao nosso protagonista Ji-Han, para ver se ele estava bem. Ao chegar perto de Ji-Han, ela nota que ele havia perdido um dos braços. Em seguida, Sofia usa seu poder de regeneração para tentar recuperar o braço dele. De repente, a besta dropa um baú de recompensas logo à frente de Ji-Han e Sofia. O líder da guilda, Baron, logo ordena que Ji-Han se afaste do baú, pois seria ele quem dividiria as recompensas da batalha. Sofia acha aquilo injusto e questiona Baron sobre sua decisão, pois foi Ji-Han quem matou a besta sozinho. Ela afirma que não deveriam estar interessados apenas na recompensa. Baron então exclama para todos que dividiria a recompensa somente entre Sofia, o número 4 e o número 5 do ranking. Sofia, indignada, questiona Baron mais uma vez sobre o porquê daquela decisão. Baron responde que Ji-Han não é um americano, mas sim um renegado de seu país. Por isso, ele não tem direito à recompensa. Apontando para Ji-Han, Baron continua dizendo: mesmo que ele tenha sido naturalizado americano, ele ainda não é um de nós. É apenas um mero cachorro descartável. Ouvindo aquilo, Ji-Han se enfurece, mas permanece em silêncio. Enquanto Sofia tentava debater novamente sobre a decisão de Baron, Ji-Han a interrompe dizendo: está tudo bem, eu já estou indo. Mas, em seus pensamentos, ele concordava com Baron. Dizia a si mesmo que Baron estava certo, pois ele realmente era um renegado. Após a queda de sua terra natal, ele infelizmente fugiu para a América. Apesar dessa tragédia, Ji-Han obteve uma habilidade Rank SSS chamada Arte Divina Sem Nome, uma habilidade passada adiante por fragmentos. Seu requisito de aprimoramento só poderia ser alcançado se o usuário encontrasse o verdadeiro nome da habilidade. Foi através dessa habilidade que ele chegou à 7ª posição do ranking global. E, mesmo se tornando um ranker, ele não era reconhecido como um americano, e sofria até hoje com esse tipo de discriminação. Mas o que realmente o fazia sofrer era a culpa por ter sido o único sobrevivente de seu país. Acordando de seus próprios pensamentos e culpa, Ji-Han volta à realidade e novamente tenta curar seu braço. No entanto, o jogo envia uma nova mensagem informando a todos os resultados da missão de rebaixamento da Liga de Bronze. A condição de conclusão da missão era a sobrevivência de mais da metade dos jogadores humanos. Logo aparece a notificação de que os Estados Unidos, sucesso, China, sucesso, Rússia falha, Japão falha, 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 falha. Ouvindo aquilo, o medo se espalha por todos, que ficaram espantados com os resultados, não acreditando que dentre as 10 nações restantes na Terra,
Apenas os Estados Unidos e China restaram agora. E o sistema conclui dizendo que a missão de prevenção de rebaixamento da humanidade falhou, mas que haviam outros que falharam também. E eles eram os Orcs, e que agora a humanidade teria que lutar contra esses Orcs para decidir, em uma batalha final, quem sobreviveria ao rebaixamento. Todos logo questionam Barren se teriam mesmo que lutar contra os Orcs, sendo que na última vez que lutaram contra eles, só venceram graças a Jihan. E Barren, ouvido aquilo, já fica irritado por estarem dependendo de Jihan. Barren então decide que dessa vez não escolherá nosso prota para defender a humanidade na batalha contra os Orcs. Após Barren escolher os representantes da humanidade para a batalha final, todos são teletransportados para uma arena onde acontecerá a batalha. Ao começar a batalha, Barren libera todo seu poder e se enfurece ao lembrar que não precisaria do nosso prota Jihan para defender a humanidade e que ele era quem iria fazer isso. Logo Barren avança contra o líder dos Orcs, na tentativa de eliminar os Orcs sozinho. Com essa investida, o líder dos Orcs também avança em direção de Barren, e com um golpe muito rápido, a batalha é decidida em segundos. Com um golpe em cheio na cabeça, o líder dos Orcs acaba decepando Barren. Com isso, Barren cai logo atrás do líder dos Orcs sem sua cabeça. Sem acreditar que aquilo aconteceu, todos da equipe de Barren ficam em choque com a morte do número 1 do rank, e com apenas um golpe. Logo após morrer, os Orcs já avançam para cima do restante da equipe, os eliminando um a um, sem muitas dificuldades. E o último humano restante na batalha era Sofia, que foi escolhida por Barren para lutar. E o Orc na sua frente, não mostrando qualquer excitação, a finaliza, concluindo a batalha. Todos que estavam na Terra assistindo à batalha final ficaram chocados com o que acabaram de ver. O líder dos Estados Unidos morreu com apenas um golpe pelos Orcs, e em seguida, toda a sua equipe. Com aquele resultado da batalha, logo a ficha de todos caem, batendo o desespero, pois realmente o fim havia chegado para eles. Ao final daquela rápida batalha, o sistema informa a todos que a humanidade perdeu, e serão rebaixados da Liga Bronze. Mas, como não havia uma liga inferior à Bronze, a humanidade foi considerada sem valor, e que por serem considerados sem valor, a humanidade será expelida da Liga Espacial. Logo após dizer isso, começa a surgir um buraco negro do chão, engolindo tudo em sua volta, extinguindo tudo o que tocava. E o nosso prota, vendo que era o fim da humanidade, fica sem acreditar que realmente aquele seria o fim. Todos que foram engolidos pelo buraco negro caem em desespero, gritando por ajuda, pedindo socorro, uns gritando pela mãe, pelo pai, um desespero sem fim. Após o sistema informar que a exclusão da humanidade foi concluída, aparece um painel de erro na exclusão, pois havia um humano restante, e ele era o nosso prota, que estava jogado em um total vazio, totalmente imerso em seus pensamentos. E o prota questiona se ele era o único vivo de novo. Assim, surge uma tela de status dizendo que a habilidade das artes divinas sem nome estavam resistindo à sua exclusão. Com isso, o prota indaga sobre aquilo. Como assim as artes divinas sem nome estão resistindo? Será que se eu fosse forte o suficiente isso teria acontecido? Será que as coisas seriam diferentes se eu tivesse melhorado essa habilidade? Vendo a resistência à exclusão do nosso prota, os responsáveis pelo sistema questionam-se se deveriam dar outra chance ao nosso prota, pois ele tinha algum potencial. Logo após decidirem em um comum acordo que seria um desperdício de poder caso os eliminasse ali, resolvem dar a Jihan uma segunda chance, o enviando para a primeira era da Liga. Após a segunda chance ser dada ao nosso prota, ele se vê acordando, assustado em seu quarto anos antes daquele fatídico evento acontecer com a humanidade. Era como se nada tivesse acontecido com a humanidade daquele tempo. O Proja, tentando levantar da cama, se pergunta o que aconteceu, e que ouviu que iria voltar para a primeira era da Liga. Jihan, ainda sem acreditar que tinha voltado, abre a cortina do seu quarto e percebe que tudo está normal, e que o ano de 2020 é 3 anos antes de tudo aquilo acontecer com a humanidade. Jihan então abre a sua janela de status, e nota que ainda está no nível 2, e que aquele status era de quando entrou para a Liga naquela época. Logo nosso prota solta um sorrisinho dizendo que aquela era uma grande oportunidade de mudar o futuro e proteger a todos dessa vez. Pois ele realmente viu como o fim do jogo terminou. O ano era 2020, e nesse ponto da história, a Coreia tinha um poder sólido, pois, entre os 11 melhores jogadores do mundo, ela poderia contar com o terceiro melhor jogador desse ranking, Yoon Se-jin, mais conhecido como o Rei da Espada. Ele era o motivo da Coreia ser inabalável naquele tempo, e graças a ele,
a Coreia era capaz de competir por classificações maiores com o norte da Ásia. Em julho daquele mesmo ano, o famoso Rei da Espada, Yun, decidiu trocar de nome para Ito Ryuhei e passou a defender a nação do Japão nos Jogos, tornando-se assim um cidadão japonês. Com o anúncio dessa decisão repentina de seu melhor jogador, o Battle.net da Coreia recebeu o maior choque de sua história. E somos apresentados a Ji-han, sentado no sofá, assistindo ao anúncio que mudaria todo o boato da Coreia dali em diante. Irritado ao ver aquilo, Ji-han lembra que no passado, depois que Yoon Se-jin saiu, a Coreia havia entrado em um grande caos. Ela havia perdido seu melhor jogador e, como resultado, caiu várias classificações na liga, pois não conseguiu mais vencer os jogos a partir de dali. Ji-han se lembra que, no início, o Battle.net era apenas um jogo, mas que 2 anos depois, se tornou uma guerra pela sobrevivência. Se alguém perdesse a vida no jogo, também perderia sua vida na realidade. Monstros apareceriam nos países de classificação mais baixa, e um massacre iminente aconteceria. Depois que Yoon Se-jin saiu, a Coreia foi rebaixada para os ranks mais baixos, como esperado, e eventualmente foi destruída. Isso só demonstra o quão forte e importante o Rei da Espada era para a Coreia. Só de lembrar como tudo começou, Ji-han já se enfurece e dá um soco na imagem de Yoon que estava na sua frente, nos revelando que, na verdade, o Rei da Espada naquela época era ninguém menos que seu cunhado. E ele até hoje não entende o que sua irmã viu naquele momento maldito que abandonou seu próprio país. Ele se questiona, ao mesmo tempo, se as coisas seriam diferentes se sua irmã ainda estivesse viva. Voltando à realidade, Ji-han ainda se mostra feliz por ter carismático no passado, mas seu status naquele momento eram patéticos, como ele observa ao ver a tela do sistema. No entanto, logo pensa que esse estatuto não o surpreende, pois naquele tempo ele só pensou em fazer apostas e beber, sem se importar com o que estava acontecendo no mundo. Ele confirmou que era um verdadeiro tolo. Nos é explicado que naquele tempo, todos se tornaram jogadores aos 18 anos, mas poucos jogadores receberam uma dádiva, e o nosso protagonista teve a espécie de receber uma dádiva, embora fosse de menor classificação, uma habilidade de classificação F. A dádiva era chamada de Olho do Viajante, que permitia ao protagonista ver os detalhes de outros jogadores. O nosso protagonista, inútil que era, usava essa dádiva apenas para ganhar dinheiro com apostas. Agora, ao ganhar uma nova chance, ele percebe o verdadeiro valor dessa habilidade. Ji-han segue olhando para seu status, incrédulo com como eles são horríveis, e se questiona, pois claramente ele tem status de jogador de nível 1, embora você esteja no nível 2. Pensando um pouco, Ji-han se lembra que havia adquirido uma poção de experiência no dia anterior ao que ele retornou. Ele fica sem acreditar que usava esse método para subir de nível naquela época. Ainda olhando sua janela de status, ele percebe que há cerca de 100 mil pontos de conquista, e se pergunta por que há tantos pontos assim. Imaginando que seja por ter retornado ao passado, o protagonista decide entrar no inventário do seu sistema para ver se retornará com algo a mais. Ao abrir o inventário, ele se depara com uma recompensa, um cupom de troca de pontos de conquista, EX, um benefício concedido ao último sobrevivente escolhido para repetir o desafio. Nos é explicado que, ao usar o cupom, o jogador poderá acessar a loja de conquistas. Ji-han indaga: um benefício? E é de rank X? Ji-han então usa o cupom, adicionando a loja de conquistas ao seu inventário. Ao abrir a loja, Ji-han observou que havia 3 opções de melhorias: 20 mil pontos para melhorar a loja de conquistas, 10 mil pontos para expandir uma janela de status, 10 mil pontos para adicionar um slot de aula. Nosso protagonista, ao analisar as opções, decide melhorar a loja de conquistas 4 vezes, utilizando quase os 100 mil pontos que havia ganho, restando-lhe apenas 10 mil pontos de conquista. Após evoluir a loja de conquistas 4 vezes, uma mensagem do sistema o informava que uma restauração urgente apareceu, onde era possível melhorar um item danificado para seu estado perfeito. Ao ler aquilo, Ji-han logo se anima com a possibilidade de restaurar algum item danificado. Seguida, Ji-han segue em direção a uma sala, onde ele coloca suas digitais para entrar. Ao entrar, percebemos que era uma sala de jogos. Ji-han então se sentou na cadeira e abriu o inventário da Battle.net. Em seguida, encontra um item danificado chamado Pincel Estragado de Dong Fangshuo, Rank A, que era um pincel inútil que foi quebrado. Logo, nosso protagonista usa a restauração urgente nesse pincel, restaurando-o completamente. Após a restauração ser concluída, vemos que o pincel se transformou em um item de rank SS, e que continha um vínculo com o deus Marcial. Mas ainda não sabemos o que ele realmente faz. Após concluir a restauração do pincel, aparece uma mensagem do sistema para Ji-han dizendo que o tutorial da Liga Bronze de Gangnam foi enviado em breve e que ele seria invocado em 10 segundos. Ji-han
entendendo aquilo, percebe que não tinha muito tempo. Então abre sua janela de status novamente e começa a usar aquele pincel em seu status, aumentando sua força, agilidade e vida em mais 5 pontos cada. Ao final dos 10 segundos, Jihan é invocado para o meio de um coliseu, na liga da Battle.net, onde o objetivo da missão era sobreviver contra os monstros do coliseu, junto aos 100 jogadores também invocados. Quando metade dos jogadores foram mortos, o objetivo seria cumprido. Ao ver no meio do coliseu, Jihan abre sua janela de status e percebe que seus traços de força, agilidade e vida foram combinados em poder marcial. Ele notou que havia recebido 5 pontos de poder marcial, um poder de status único. E para conseguir isso, ele também ganhou mais 10.000 pontos de conquista. Ao perceber o quão forte ficou após receber o poder marcial, Jihan se vê confiante na batalha que irá acontecer. Em seguida, o sistema informa que Jihan foi invocado sem estar logado ao Conector Battle, e isso significaria que ele experimentaria 100% do dor gerado naquela batalha, pois estar logado no Conector Battle inibiria as dores geradas pela batalha. Nosso protagonista então se lembra dessa ferramenta criada onde ele está, e havia um conector deixado para trás pelo seu cunhado, capaz de inibir até 99% da dor. Ele pensa que fará bom uso depois. Após se lembrar do conector deixado pelo seu cunhado, nosso protagonista recebe uma mensagem na janela de conquista, dizendo que ele possuía uma missão limitada, onde essa missão era ficar em primeiro lugar no tutorial da Liga Bronze de Gangnam, e que, se conseguisse, sua recompensa seria de 1.000 pontos de conquista. Ao lembrar de seu poder marcial, Jihan já se sente mais confiante em conseguir cumprir essa nova missão. Logo em seguida, o sistema informa que a batalha começou, e o nosso protagonista, no primeiro segundo de batalha, já se vê sofrer um ataque sorrateiro por trás, logo ficando sem acreditar com a rapidez do golpe. Já finalizando o ataque, o figurante logo canta vitória antes da hora, gritando que já havia pegado um novoto. Ao fechar a boca, o figurante nota que sua espada havia ficado presa. No segundo seguinte, ele percebe que sua espada estava sendo segurada pelo protagonista com apenas 2 dedos. Jihan, ainda segurando a espada, olha para trás com desdém e agradece ao figurante com um olhar frio e calmo por lhe dar o primeiro abate na batalha. É explicado brevemente que as guildas eram grupos que treinavam e administravam os jogadores. E como todos no mundo estavam animados com essa rede de batalhas, todos os países decidiram investir seus recursos para apoiar seus jogadores. Aproveitando-se dessa maré de oportunidades, com investimentos agressivos de empresas conhecidas, grandes e pequenas guildas nasceram e puderam se estabelecer na Coreia do Sul, treinando jogadores logo fortes cedo. A Liga de Bronze de Gangnam é o lugar onde estrelas em ascensão de cada guilda estreavam para mostrar todo o seu potencial. De volta ao Coliseu, o figurante, nervoso e apreensivo, indaga que a Liga de Gangnam está em outro nível. Nos é informado que seu nome é Do Hyuk-gyu, e que ele está na Guilda Divergente, administrada pelo Grupo Divergente, uma guilda famosa, que conta com várias estrelas em ascensão. Um jovem Gyu conseguiu entrar na Divergente depois de obter a bênção de Rank A Agilidade. Poucas pessoas recebem uma bênção Rank A, e sem dúvidas ele chegaria no top 50 do ranking. Com o início da batalha, Gyu enfrenta seus oponentes com um olhar de determinação, buscando o melhor oponente. Após uma breve observação, ele percebe que a maioria dos jogadores está equipada com bons equipamentos, e se borrando de medo, prefere recuar no primeiro momento, dizendo que o importante era sobreviver. Ao recuar um pouco, ele avista Jihan de costas, sem acreditar que havia um jogador ali sem armadura e vestido de moletom e regata. Acreditando que ele havia sido invocado por engano e que seria apenas um novato, Gyu então avança na direção a Jihan, na esperança de conseguir seu primeiro ponto na batalha. Acreditando que conseguiria esse ponto tão facilmente, Gyu logo pensa que é uma cara realmente de sorte. Logo no início já conseguiu um ponto assim tão facilmente. Ao chegar perto de Jihan, Gyu gritou: "Morra, seu novato descascado!", já fazendo seu movimento de ataque pelas costas de Jihan. E após realizar seu ataque, Gyu nota que sua espada estava presa. Só depois que a poeira do ataque se dissipou, ele notou que sua espada estava sendo segurada com apenas 2 dedos. Ainda sem entender o que havia acontecido, Gyu pensa: "Ele bloqueou minha espada com 2 dedos?" E gaguejando, Gyu questiona: Como ele acompanhou a velocidade da minha agilidade de Rank A?" Após aquilo, com os movimentos dos dedos, Jihan solta a espada, já jogando Gyu no chão com apenas um movimento. E olhando para Gyu, que caiu no chão, Jihan indaga: "Você veio participar da Liga de Bronze de Gangnam com uma bênção dessa?" Ouvindo aquilo, Gyu, ainda sentado no chão, responde: "O quê? Minha agilidade de Rank A não é qualquer coisa. Acha que uma bênção de Rank A é uma porcaria, seu descascado?" E respondendo a Gyu,
Ji-han diz. Não vou negar. Ouvindo a resposta de Ji-han, Gyu se enfurece e pensa. Como esse maldito se atreve a me subestimar? Ele fica se achando só porque bloqueou um golpe. Já com muita raiva, Gyu decide usar toda sua velocidade para atacar Ji-han. Ji-han, vendo aquilo, questiona. Ele vai me atacar com tudo o que tem? Para ser sincero, a velocidade de antes não era algo para se subestimar. Antes de finalizar seus pensamentos, Ji-han se assusta por quase ser atingido pelo ataque de Gyu e esquiva rapidamente, notando que os ataques são mais rápidos do que antes. Gyu então segue atacando Ji-han, que continua se esquivando. No meio da luta, Ji-han pensa, ele não é rápido, eu que sou lento. Ji-han então se lembra de que já experimentou várias lutas em sua vida passada, e que essa luta não seria fácil, mas a trajetória dos ataques de Gyu foi simples e óbvia. Ele poderia ver todos os movimentos de Gyu. Gyu segue atacando. Quando Ji-han enxerga uma abertura no ataque, e com um contragolpe rápido, tira a espada das mãos de Gyu, jogando-a para o alto, e olhando para sua mão tremenda, sem entender o que havia acontecido, Gyu exclama, "O quê?" E com Gyu parado, tentando entender como perdeu sua espada, Ji-han logo salta em direção à espada, que ainda estava no ar, pegando-a. Ji-han, se aproveitando aquela oportunidade, vira rapidamente e ataca o pescoço de Gyu por trás, derrotando-o. Poucos segundos antes de desaparecer, Gyu ainda exclama, "Impossível!" E olhando para Ji-han diz, "Na próxima vez que você encontrar, você acabará com sua vida." Após eliminar Gyu, Ji-han recebe uma notificação do sistema dizendo, "Você conseguiu a primeira morte do tutorial, e obteve 100 pontos de conquista." Ainda segurando uma espada, Ji-han nota que ele está desaparecendo junto com o corpo de Gyu e indaga, "Quando um jogador morre, suas armas desaparecem junto, e isso é uma pena", diz Ji-han, olhando a espada sumindo em sua mão. Independente de uma espada, Ji-han deduz que precisaria de mais 5 abates para poder chegar em primeiro lugar. Nisso, ele já olha para uma horda de monstros ao lado e indaga. Na rede de batalha, tirando os jogadores, tem monstros também. Entretanto, matar um monstro equivale 0,1 de uma morte. Então, é necessário matar 10 deles para ser contado como uma morte. E, por isso, a maioria das pessoas evitam eles e vão atrás de outros jogadores. Especialmente se tratando de orcs, e ir atrás deles era idiotice. Logo após pensar que era idiotice atacar os orcs, aparece uma mensagem do sistema dizendo, "Uma nova missão foi gerada." Ji-han pensa, "Uma nova missão?" E nos é mostrado a seguinte missão. Aniquile os orcs. Uma horda de 30 orcs é o grupo mais poderoso do Coliseu. Mostre a eles a diferença entre suas forças e os derrote. Recompensa, 500 pontos de conquista. Lendo aquela missão, Ji-han diz, apesar de caçar monstros não ser eficiente, com uma recompensa assim, 500 pontos de conquista, é 5 vezes a recompensa de pegar a primeira morte. E continuando, ele diz, já que é assim, não há motivos para não fazer isso. Um monstro é só um monstro. Não são nada se comparado a um orc de verdade. E então, devo ir com tudo? Diz Ji-han, já pulando em direção aos orcs. Os orcs, vendo Ji-han se aproximando, não acreditam que um humano teve a coragem de atacá-los, ainda mais sem armadura alguma. Com Ji-han se aproximando, 2 orcs arremessam seus machados em direção a Ji-han, que já solta um sorrisinho despretensioso dizendo, "É assim que se arremessa um machado", diz ele pegando os 2 machados arremessados pelos orcs, arremessando-os de volta com o dobro de força, os atingindo em cheio e eliminando-os na hora. Os orcs, vendo aquilo, ficam paralisados, e ainda sem acreditar que um humano acaba de eliminar 2 deles em um instante. E no meio dessa reação, Ji-han aproveita da distração, se movimenta rapidamente para trás de alguns orcs, e com um rápido movimento com o machado, decepa a cabeça de mais 3 orcs,